Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso queridíssimo Clube do Livro Dias Melhores. Hoje nós vamos aí para o encontro de número 13 e vamos finalizar aqui a nossa leitura, o nosso comentário, a nossa exploração um pouquinho do livro O Médico e o Monstro. Deixa eu pegar aqui a minha edição. E hoje é o nosso terceiro encontro sobre este livrinho aqui, O Médico e o Monstro. E é muito bacana, né? Uma historinha de terror, uma ficção muito legal que a gente tem aí alguns aprendizados e eu vou comentar aqui agora neste encontro o final do livro, né, o final da história, a proposta do nosso autor Stevenson para esse drama, para essa ficção aqui. E vou trazer uma proposta alternativa, porque ele nos apresenta uma conclusão, mas ele não traz uma solução. Não sei se você já prestou atenção, né? Ele não traz uma solução saudável para esse dilema do médico e o monstro. Né? Ele só entende, ele só ilustra, né? Ele só aponta para um caminho que era o caminho da sociedade da época, né? E que gerava ali, a um final trágico, que se você já tiver lido, você sabe qual é esse final. Mas antes de começar o encontro aqui, tem alguns avisos. O nosso Clube do Livro faz parte da nossa comunidade Dias Melhores, em que toda semana a gente coloca lá conteúdos sobre não só psicologia, mas amadurecimento de maneira geral. No último encontro, na terça-feira, eu comecei a falar sobre comparação. E na próxima quinta-feira eu vou trazer ali técnicas para você se livrar de comparação. Então, como é que eu faço para eu parar de me comparar com as outras pessoas? Então, na próxima quinta-feira eu estarei falando sobre isso. Então, dicas práticas, técnicas que a gente usa em psicoterapia, em psicologia, para você conseguir aí parar de se comparar. Ah, esqueci de pegar meu café. Então, aí, o que acontece? Se você ainda não faz parte da comunidade dos melhores, clica aqui no link abaixo, faz sua inscrição, investimento é R$ 29,90 por mês e você vai ter acesso lá a um conteúdo maravilhoso sobre essas questões de amadurecimento, técnicas, né, que você vai poder aplicar aí na tua vida e que vão te ajudar com certeza a ter uma vida mais leve e dias melhores. Então, continuando aqui, nós estamos no nosso Clube do Livro, e a proposta inicial foi a gente trabalhar 3 livrinhos, né? 3 livrinhos. E a gente trabalhou, primeiramente, este daqui, o Sêneca, tá bom? Então, se você não assistiu, nós exploramos, fizemos aí uma exploração densa. Muitas vezes, cada encontro eu trabalhava um capítulo, 2 capítulos, né? Então, trabalhamos 10 encontros, dos 24 capítulos que nós temos aqui, nós trabalhamos 24 capítulos. 20 capítulos, nós trabalhamos 10 encontros sobre a brevidade da vida. Então, é um livro que eu indico muito, muito bom também a leitura, e eu fiz comentários, né, extensos, capítulo a capítulo, quase que capítulo a capítulo, sobre esta obra, que foi a nossa primeira. Isso daqui é sobre como você se manter no momento presente. Então, é muito importante para você, às vezes, que é um pouco ansioso e não sabe, né, ali se manter no momento presente, aproveitar o dia. Então, eu trouxe aqui reflexões utilizando o Sêneca, um estoico, né, em que a gente está trabalhando justamente essa possibilidade de se focar e se manter no momento presente. Estamos aqui finalizando o nosso segundo livrinho, chamado Médico e o Monstro. Esse daqui a gente está falando sobre aquelas pessoas que desejam ser fortes, aparentemente ter uma força externa. E quando a fraqueza bate, como é que eu lido com isso? Então, eu vou já comentar, né, hoje, no final desse livrinho aqui. E o nosso próximo livro será A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Tá bom? Também é um livro muito legal. O meu livro, aí, como já está, né, bem antigo, né? Li esse livro aqui em 2013 e eu vou fazer uma releitura agora, junto com você. E, inclusive, isso daqui vai atacar a minha sinusite. Vai atacar a minha sinusite, tenho certeza. Mas, enfim, vamos ler A Morte do Ivan Ilitch,
e nós vamos falar sobre sentido da vida, sobre significado da vida. Então, essa obrinha aqui também que é muito boa, certo? Então, depois que a gente estiver terminando a morte do Ivan Illich, eu vou trazer aqui os nossos próximos livros que iremos trabalhar no nosso clube do livro. E aí eu vou decidir se eu vou trabalhar mais uma obra literária, se o próximo será uma obra literária, ou uma obra mais filosófica na pegada do Sêneca, na pegada do sobre a brevidade da vida. A ideia é a gente tentar aí fazer um revezamento, né, sobre obras literárias e também sobre obras mais filosóficas, né, às vezes de autodesenvolvimento, pautadas ali em autoconhecimento e tudo mais. Então, nós temos também livrinhos que são excelentes para a gente trabalhar. Então, vou fazer meio que essa revezada. Né? Então, a gente já falou sobre se manter no presente, de uma maneira mais filosófica. A gente está falando sobre como lidar ali com as fraquezas, com os nossos defeitos, que é o que a gente está falando atualmente. E aqui eu vou falar sobre o sentido e significado da vida. Então, né, esse daqui é a nossa trilogia inicial do Clube do Livro, e eu pretendo continuar o nosso Clube do Livro, né, por muito mais tempo. Aí, às vezes a gente vai fazer ao vivo, às vezes a gente vai fazer gravado, tá? Porque eu estava percebendo que às vezes eu não conseguia ali estar ao vivo todas as sextas-feiras com você, então meio que comprometia, inclusive, o engajamento e o andamento aqui do nosso Clube do Livro. Mas, né, vou planejar direitinho para, se eu não tiver ao vivo, a gente ter ali os nossos encontros semanais e a gente vai tentar trabalhar aí sempre um livrinho ou de literatura ou de obra literária, né, ou uma leitura mais filosófica. Certinho? Então, um livro que eu estou pensando em trabalhar, próximo livro que eu estou pensando em trabalhar depois da morte do Ivan Illich, é o Educação da Vontade. Então, para pessoas procrastinadoras, então eu vou trabalhar a Educação da Vontade, do Júlio Paiô. Tá? Esse livrinho bem aqui, Educação da Vontade. Então, possivelmente será o livro que a gente vai trabalhar sobre procrastinação. Então, como é que eu educo a minha vontade, Otton? Como é que eu faço para parar de procrastinar? Então, aí nós vamos trabalhar aqui, certo? Nós vamos trabalhar o Educação da Vontade, que é um livro, não é um livro fácil de ser lido, mas é um livro que tem ótimas dicas para a gente parar de procrastinar. Então, esse daqui possivelmente, né, será o nosso livrinho, o nosso próximo livro. E esse daqui eu vou querer trabalhar capítulo a capítulo com você. Capítulo a capítulo. Então, já se prepara aí, porque teremos muitos encontros. Muitos encontros. E vai ser bem bacana. Muito legal. Ok? Então, é isso daí. Certo? Educação da Vontade possivelmente será o próximo. Se bem que eu olhei um outro ali também que é muito bacana. Mas, enfim, vamos trabalhar para a procrastinação, trabalhar essa formação aí da Educação da Vontade com você. Então, vamos lá, né? Então, dito os avisos, não esquece de dar o like aí no vídeo, de compartilhar com quem precisa e vamos ao que interessa. Vamos ao nosso assunto. Prometo não me demorar. Deixa eu pegar aqui o meu roteiro. Deixa eu me jogar para cá para o meu roteiro. Ok. Pronto. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui no nosso 13º encontro sobre o Clube do Livro.
E eu vou trabalhar aqui a solução proposta pelo autor e a conclusão alternativa para essa obra, né? Uma conclusão by Otton Júnior. Então, o que já falamos, né? E talvez você não tenha se esquecido disso, espero que não. Mas o que já falamos? O Mr. Hyde, então o Mr. Hyde, quem é? O monstro, né? Dr. Jekyll é quem? O médico. Então, nós temos aí essa dualidade. O médico como aquela entidade, né? Como aquela pessoa boa, e o monstro como aquela pessoa má. Então, nós temos aí essa dualidade da alma humana. Já sabemos também que isso, né, esses dois personagens constituem o que a gente chama de alma humana, de psicologia humana, de psique humana. Né? Então, todos nós temos dentro da gente qualidades e defeitos. Qualidades e defeitos. Defeitos e qualidades. Todos nós temos dentro de nós isso. Nós temos luz e sombra, nós temos ordem e nós temos caos. Então, todo mundo tem isso dentro de cada um. Eu luto muito contra as minhas sombras, contra aqueles impulsos que podem me prejudicar e que muitas vezes me prejudicam. Às vezes eu consigo ordenar, outras vezes eu não consigo ordenar esses impulsos. Eu sofro, né, às vezes com os meus desejos mais obscuros. Então, como é que eu lido com eles? Às vezes eu quero me livrar, mas não dá para se livrar. Então, como é que eu faço? Como é que eu convivo com toda essa dinâmica que habita dentro de mim? Como é que eu convivo com toda essa dinâmica que é a minha alma? E não somente a minha alma, mas a alma de todas as pessoas. Então, como é que convivemos? Como é que habitamos? Como é que ordenamos essas questões que muitas vezes nos tiram o sono? Então, como é que eu controlo as minhas emoções? Eu desejo me livrar das minhas emoções, né? Falamos isso um pouco no encontro passado. Então, o Mr. Hyde, que é o mal, né? É a corporificação daquilo que Jekyll se refere como seus elementos inferiores. Porém, né, o Jekyll ele também deixa claro em um pedaço do livro que essa relação hierárquica é criada por sua excessiva obediência aos códigos de respeitabilidade e à opinião pública. Então, o Jekyll, quando ele está se descrevendo, ele fala, cara, se a galera soubesse dos meus pecadinhos escondidos, e ele diz também, eu me esforço sempre para poder estar ali bem, para poder estar demonstrando muita coisa boa para as pessoas que estão ali na sociedade e tudo mais. Então, essa hierarquia é criada, aparentemente, então o mal é criado por uma tentativa de obediência cega a uma falsa moralidade, a um moralismo. Então, quanto mais Jack procurava fazer o bem e se mostrar como uma pessoa boa, mais malevolente se tornava Hyde. Então, a gente fica pensando assim, cara, então quer dizer que se eu tentar fazer o bem, então, mais ainda, eu vou ser perturbado pela minha parte má. Então, é isso. É assim que acontece. Ó. Então, se eu me tornar uma pessoa boa, se eu fortalecer em mim uma personalidade madura, saudável, funcional, então, quanto mais eu fortaleço isso, mais o mal, mais a minha personalidade disfuncional, mais as minhas características de caos, mais a minha sombra vai me perturbar? Então é isso? Ora, porque se for isso, então não tem sentido eu ascender nesse caminho da bondade, da verdade, da justiça e da funcionalidade. Não vai ter sentido eu procurar ser essa pessoa boa. Se quanto mais eu procuro ser essa pessoa boa, mais também cresce em mim esse mal, então qual é o sentido? Não tem sentido. E esse é o problema, né, que a gente encontra nesse livrinho. Então, o Jack ele diz assim: se cada um, pensei, Mr. Hyde e Jekyll, se cada um pudesse ocupar
identidades distintas. A vida seria aliviada de tudo que é insuportável. O justo seguiria o seu caminho, livre das aspirações e do remorso de seu gêmeo mais digno. O injusto seguiria o seu caminho, né? Livre das aspirações e do remorso, seu gêmeo mais digno. E o justo poderia percorrer com passos fortes e seguros o seu caminho ascendente, praticando as boas ações que lhe dão prazer, não mais exposto à desgraça e à penitência causadas por obra daquele mal extrínseco. Então, o desabafo do Jack é, poxa, e se eu pudesse separar essas identidades? E se eu pudesse fazer uma cisão, a vida seria aliviada de tudo que é insuportável. Então, olha o que o Jack está tentando dizer aqui para a gente. Cara, se houvesse uma fórmula em que eu pudesse separar só as minhas qualidades para um lado e pudesse pegar todos os meus defeitos e descartar, jogar para o outro lado, então a vida se aliviaria, ela ficaria aliviada de tudo que é insuportável. Porque o que é insuportável? O que é insuportável são os meus defeitos, são as minhas falhas. Então, o injusto seguiria o seu caminho, né? Livre dessas aspirações boas do seu gêmeo justo, livre do remorso, né, de seu gêmeo mais digno. E, por outro lado, o justo poderia percorrer com passos fortes, seguros, o seu caminho ascendente, praticando as boas ações que lhe dão prazer, não mais exposto a essa desgraça que uma hora ou outra aparece de defeito, de preguiça, de vício. E a penitência, então, o bom não sofreria pelo mal causado pelos defeitos. Então, Maria, que é forte, que tem suas qualidades, que procura crescer na vida, não sofreria, não sofreria com a desgraça e com a penitência causada por aquele desejo que Maria tem de ficar com o homem casado. Se cada um pudesse ocupar identidades distintas, a vida não seria aliviada? Imagina agora se você pudesse se livrar de todos os teus defeitos, né? De tudo aquilo que é disfuncional em você, de tudo aquilo que é causa em você. Imagina se você pudesse se livrar disso com uma fórmula mágica. Você quereria? Você desejaria isto? Ora, é uma tentação. Se chegasse Morfeu aqui até mim e falasse assim, Otton, você quer a Red Pill ou a Blue Pill? Se você quiser a Red Pill, então você vai se livrar de todos os teus defeitos e de tudo aquilo que é disfuncional, de tudo aquilo que é desordenado e de tudo aquilo que é caos em você. Se você escolher a Blue Pill, então você vai continuar vivendo do jeito que você vive e sofrendo com esses defeitos e com toda essa desordem e disfuncionalidade que habita em você. O que você escolhe? Morfeu, né? Bora aqui para vermelhinha, né, meu preto? Vermelhinha, porque aí eu me livro daquilo que me atenta, que me perturba, e a minha vida vai ser aliviada de tudo que é insuportável. Então, seria uma tentação esse tipo de proposta. E o Jekyll, como ele era um conhecedor da química humana, e aqui tem até um quê de alquimia, né? Como o Jekyll é um conhecedor da química humana, então ele vai lá e começa a trabalhar uma solução. Ele tem uma hipótese, ele tem um desejo, e se a gente pudesse separar tudo isso? Se pudesse separar tudo isso, não seria excelente? Não seria maravilhoso?
E aí o Jack ele vai atrás dessa solução. E literalmente é uma solução. A nossa capinha tem aqui, né? Literalmente é uma solução. Então a solução proposta satiricamente por Stevenson é uma pílula mágica. Uma fórmula mágica que resolveria todos os problemas. Ora, eu tomando essa solução mágica. Não é uma pílula, não é uma fórmula, é uma poção. Né? Eu tomando essa poção mágica, eu me livro de toda a disfuncionalidade. Eu me livro de toda a desordem. Eu me livro de todo caos. Com uma poção mágica, eu, Maria, mulher trabalhadora, independente, forte, eu me livro desse desejo de ser aprovada por homens casados. Eu consigo quebrar esse ciclo de dependência emocional com uma fórmula mágica. Então, o Stevenson ele propõe uma solução materialista para essa crise da alma humana. Então, ele diz: a solução é uma fórmula mágica. A solução para aquilo que é imaterial é uma resposta material. E diante desse materialismo pragmático que o Stevenson propõe, a gente não poderia obter outro resultado senão a tragédia. Senão a própria destruição, que é a consequência de uma pseudo-solução mágica, de uma pseudo-solução para esse dilema, para essa crise da alma humana. Então, buscar soluções tão somente materiais, soluções rápidas, imediatas, não é o caminho adequado para nada, muito menos para temas complexos como temas da alma humana. E quantas vezes a gente não deseja isso? A gente não deseja soluções materiais, muitas vezes. Me passa um remedinho aí. Então a gente diz, então tu pode me passar o remédio? E fala, meu preto, eu sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Eu não trabalho prescrevendo medicação. A minha solução aqui é processual. A minha solução aqui não é instantânea e mágica. Não é imediata e muitas vezes não é tão pragmática assim, não é tão aparente assim. Então, como é que eu resolvo os meus dilemas da alma humana se não for dessa forma material, rápida, instantânea, que some, que desaparece tudo, com tudo aquilo que me faz mal? Então, a gente deve evitar buscar soluções, principalmente soluções materiais, para essa crise, para essa divisão da alma humana. Nós devemos evitar isso. Tá bom? Evitar. Soluções rápidas, imediatas, de divisão disso, dessa crise, de fato, não é a solução adequada. Tanto que qual é a consequência? E aqui é o final da narrativa do nosso livro. Qual é a consequência? A consequência é que Jack ele não consegue mais lidar com Mr. Hyde. E é como se o mal fosse tomando de conta. E o bem fosse perdendo de vista a perspectiva correta de solução para lidar e para enfrentamento do mal. O Dr. Jekyll ele vai se desviando do caminho, ele vai sempre apontando para a fórmula. Eu quero a fórmula, eu preciso da fórmula. A fórmula está fora de mim, é algo externo a mim, e eu preciso dela, eu preciso aperfeiçoá-la. Me diz aí qual é o segredo da felicidade. Me diz aí qual é o segredo da vida boa. Me dá 10 dicas práticas para eu ser feliz. Me dá 10 dicas práticas para eu controlar a minha ansiedade. Me dá 5 dicas práticas para eu me livrar da depressão. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula?
Parece um monte de cracudo, de viciado, pedindo a fórmula, me dá fórmula, me dá fórmula, porque sem a fórmula eu não viverei. E acontece que a fórmula mágica, a pseudo-solução, ela joga no niilismo, ela joga numa ausência de sentido. E ela joga justamente no local que todo mundo deseja evitar, em sã consciência. Ela joga no lugar em que a vida termina, seja a vida existencial, e no nosso caso aqui, a gente termina com o suicídio. Fica insuportável lidar. É insuportável lidar com tentativas frustradas de lidar com as disfuncionalidades da alma de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. É insuportável. Tem gente que chega até mim em terapia e diz assim: Otton, eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. E por que que esse negócio não passa? E por que que esse negócio não... Eu não consigo me livrar desse negócio, disso daqui que me atormenta, porque eu não consigo me livrar desse demônio. Por que que está o tempo todo me perturbando? Por que que isso não some? Por que que isso não desaparece? Eu já tentei de tudo. Assim como diz no conto Os Sobreviventes, Caio Fernando de Abreu, em que o eu lírico, uma mulher, ao narrar um pedaço da sua história, diz: já tentei de tudo. Buda, Jesus, fiz análise, tentei Freud, Reiki, constelação familiar, tudo. E nada deu certo. E nada deu certo. É a prova do relativismo que leva tão somente ao suicídio. Então, Jack tenta a fórmula. Eu vou melhorar a fórmula. Eu vou atrás de outra fórmula. Eu vou buscar outra fórmula. Eu vou buscar outra fórmula. E essa daqui ainda não está suficiente. Eu vou aperfeiçoar. Eu vou tentar melhorar. E a consequência foi o caminho de suicídio. Então, a solução que o Stevenson traz para a gente é um caminho de suicídio. Ele mostra, ele diz assim, olha, se tu buscar uma fórmula para tentar lidar com os teus defeitos e com as tuas sombras, você vai acabar cometendo suicídio. Nossa, velho. Nossa. É forte. Soluções mágicas só levam a um caminho, o suicídio. Então, Otton, qual é a solução? Qual é a solução? Tem uma solução? Qual é a solução? Então, aí, vou te dar um caminho possível. Já sabe que não é nenhuma pílula, nenhuma fórmula mágica para lidar com aqueles pontos da tua personalidade que você rejeita, sabe? Todo mundo é assim, né? Todo mundo é assim. Cara, eu tenho esse pontinho aqui, eu desejaria não ter nascido com ele. Por que eu nasci com esse negócio? Por que eu fui determinado
que eu fui predestinado a nascer com essa característica aqui. Eu queria ser de outro modo. Eu queria ser de outro jeito, mas por que eu fui predestinado com essa característica? Eu não queria ser assim. Então, o primeiro passo, anota aí, reconhecimento. Então, o primeiro passo é você conseguir reconhecer que esses aspectos indesejáveis fazem parte de você. Tentar negar esses aspectos, tentar reprimir esses aspectos pode levar justamente a um aumento do sofrimento e até uma sensação de desintegração pessoal, que é isso que acontece com o Jack. Ele tenta negar, ele tenta reprimir esses impulsos, esses pecadinhos, como eles chamam. E qual é a consequência disso? Aumento de sofrimento e a sensação de desintegração pessoal. Ele tem essa sensação, e não somente ele tem essa sensação, como ele encarna essa sensação quando ele ingere a fórmula. Uma desintegração, ele separa, cada um é uma identidade, mas não. São a mesma identidade desintegrada. Uma que aponta aparentemente só para o bem e outra que aponta aparentemente só para o mal. Só que é a metade de cada uma. A sombra, como a gente está nomeando aqui, a desordem, o caos, é uma parte inerente da natureza humana. E aceitá-la como tal é fundamental para iniciar um processo de transformação. Tem um psicólogo americano que eu gosto muito, inclusive está aqui o livrinho dele, Tornar-se Pessoa, Carl Rogers, psicólogo humanista, que eu gosto muito, particularmente gosto muito das reflexões do Carl Rogers. Carl Rogers tem uma frase que ele diz assim: olha, o incrível paradoxo é quando eu me aceito como sou, é que eu começo a me transformar. Quando eu me aceito como sou, aí é que vem a possibilidade de transformação. Esse é o paradoxo, porque enquanto eu não me aceito como sou, então eu fico incapacitado de me transformar. Porque a transformação é mera imitação vazia de pseudo-virtudes. Então, quando você não aceita quem você é e você deseja uma transformação, um amadurecimento, uma evolução, você começa a criar uma pseudo-transformação em cima de falsas virtudes, porque não tem um alicerce correto, que é aceitar a sua personalidade, aceitar o seu caráter como ele é, dentro de toda a sua integralidade de luz e sombra. Então, o reconhecimento é o primeiro passo. Então, você precisa reconhecer suas fraquezas. Um dos maiores desafios que eu percebo na clínica de pessoas que sofrem com ansiedade ou com depressão é aceitar que aquela parada ali faz parte delas. Ainda que em um estado, entende? Ainda que em um momento. Logo eu que sou forte, como é que eu estou sofrendo com ansiedade? E enquanto não houver a aceitação e o reconhecimento, a pessoa fica estagnada. Ela não evolui. E ela fica batendo cabeça comigo. Oh, mas por que eu ainda estou aqui? Mas por que eu ainda tenho isso? Mas por que... Precisa reconhecer, né? Se você não se aceitar como é, você vai ficar impossibilitado de uma mudança.
Que você vai forçar uma falsa virtude, você vai forçar uma falsa fortaleza que não existe, que não está construída numa base sólida. Você não está conhecendo o terreno que você está construindo a sua personalidade. Você está apenas tampando sol com a peneira. E foi isso que o Jekyll fez. Ele tentou aparentemente ali ter atos bons perante a sociedade, como uma tentativa de compensação dos seus impulsos e desejos disfuncionais. Só que ele queria compensar. Ele não estava aceitando seus desejos, ele estava tentando uma pseudo-compensação de eu preciso manifestar aparentes virtudes para esconder esses meus desejos. E ele cai no falso moralismo. Uma moralidade falsa, e ele cai em virtudes falsas. O primeiro passo é o reconhecimento. O segundo passo é o autoconhecimento. Procure se aprofundar em seu mundo interior por meio de práticas como meditação, escrita reflexiva, terapia, clube do livro. Desenvolver uma maior consciência de si poderá identificar os padrões e origens dessas características indesejáveis, o que pode te ajudar a entender melhor sua sombra, sua desordem, seu caos. Então, na comunidade, eu ensino a fazer um diário. Como é que eu faço um diário de uma maneira correta, que eu não utilize somente a catarse, que não seja um diário de memórias, mas seja um diário de uma investigação, de uma escrita reflexiva. Então, como é que eu faço isso? A comunidade As Melhores, eu tenho um encontro lá que eu trabalho essa perspectiva do diário. Então, o autoconhecimento é fundamental. E às vezes, quando a gente fala em autoconhecimento, assim, é uma palavra tão utilizada que ela cai até no preconceito, né? Mas é o conhece-te a ti mesmo. Então tá lá a frasezinha do oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Aceita-te, conhece-te, supera-te. Esse é o princípio, é todo o princípio da saúde mental é esse. Aceita-te, reconhecimento é o primeiro passo. Conhece-te, autoconhecimento é o segundo passo. Terceiro passo, compaixão. É essencial ter compaixão com você mesmo durante esse processo. Então, não seja aquela pessoa que se julga severamente. Você precisa tentar entender que todos têm aspectos menos desejáveis em suas personalidades. A compaixão permite que você se perdoe e siga em frente. E aqui a compaixão, a gente tem que ajustar esse conceito, que não é o conceito que hoje muita gente diz de você tem que me aceitar como sou. A aceitação e a compaixão, ela deve estar, né, para você no sentido de, ok, beleza, velho, eu não vou ser meu próprio carrasco, todo mundo tem aspectos menos desejáveis em suas personalidades, eu vou me perdoar por essa falha, mas eu estou caminhando para um processo de evolução e de amadurecimento. A compaixão, ela não deve gerar estagnação. A compaixão, ela gera transformação. É isso que o Roger diz. Quando eu me aceito, eu me transformo. Quando eu me aceito, eu tenho a possibilidade de me transformar. Então, compaixão não é para gerar vitimismo e estagnação. Compaixão é para gerar transformação. 4, integração. Em vez de você lutar contra essa sombra,
né, contra essas características aí negativas, contra esses aspectos, né, indesejáveis, precisa ter consciência deles. Precisa ter consciência. Então, a integração, né, causas da integração e desintegração da personalidade. Né? Então, a integração da personalidade, né, é justamente isso, esse processo de reconhecimento, de autoconhecimento, de compaixão. E, cara, eu vou integrar minha consciência, né, esses aspectos indesejáveis, mas isso não significa que eu vou agir impulsivamente com base nessas características, mas sim reconhecê-las como parte de quem eu sou, de quem somos, e aprender a direcionar a sua energia de forma mais equilibrada. Então é isso, numa psicologia aristotélica atomista, então como é que a gente amadurece? A gente utiliza o intelecto, a gente utiliza a inteligência para ordenar os nossos impulsos e os nossos desejos do baixo ventre, mais viscerais. A gente utiliza o nosso intelecto ilumina a nossa vontade ordena esses impulsos mais baixos, esses impulsos de caos. Então a integração, ela diz assim, cara, em vez de você lutar contra a tua sombra, você vai ter que ter consciência dela. Isso não significa que você vai ser levado por ela. É que às vezes eu tenho muito desafio com pessoas que têm pensamentos intrusivos, pessoas que têm toque. Elas dizem, Otton, mas se eu parar para escrever o que eu estou pensando, nossa, velho, eu acho que vai concretizar, eu acho que vai materializar. Mas não. Pensamento não é realidade, pensamento não é ato. Ter consciência de que você, Maria, quer pegar um homem casado não é igual a pegar um homem casado. Entende? Outro ponto, diálogo interno. Integrou a consciência, reconheceu, né? Integrou a consciência, diálogo interno. Estabeleça uma conversa, tenha ali um diálogo socrático, tenta entender, tenta compreender as suas motivações, entender o que eles podem estar tentando comunicar. Um desejo, um impulso, ele tenta comunicar alguma coisa. Ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Às vezes é uma obtenção de prazer imediato, às vezes é um desejo de aceitação, às vezes é um medo de reprovação. Então, o impulso, ele tem uma finalidade. Então, às vezes, esses desejos, eles podem ser uma expressão distorcida de necessidades que a gente acha ali que são legítimas, né? E aí a gente pode encontrar maneiras mais saudáveis de atender essas necessidades. Cara, eu desejo ser aprovado. Então eu nunca vou falar não. Então a minha aprovação está condicionada a não falar não. Então, é muito importante você conseguir estabelecer esses diálogos, então, esse diálogo socrático. Converse, converse. Tem que descobrir ali as motivações desses impulsos. Cara, o que esses impulsos estão me dizendo? O que esse caos está querendo comunicar? Qual a finalidade disso? Toda vez, qual é a finalidade disso?
Então, com esses 1, 2, 3, 4, 5 passos, então você tem uma solução distinta e diferente da solução proposta, né, pelo Jack. Eu espero que com o exercício do reconhecimento, do autoconhecimento, da compaixão, da integração e do diálogo interno, espero que você consiga lidar de uma maneira saudável com o caos, né, com as fraquezas, com os defeitos da tua personalidade. Então, isso tudo a gente pôde aprender lendo o nosso livrinho O Médico e o Monstro. Espero que você tenha apreciado a leitura. A leitura é uma leitura tranquila, né? Como já falei, em 3 horas ali de leitura você mata 90 páginas. Eu que leio devagar, né? Preciso aí de 3 horas para matar 100 páginas. Quem lê mais rápido, então, lê menos tempo. Mas espero que você tenha apreciado essa leitura. Espero que você tenha aprendido com o Médico e o Monstro. Espero que você consiga olhar aí para a solução alternativa que eu propus aqui para lidar com esse dilema da alma humana, para lidar com o monstro que habita em nós, para lidar com o médico que habita em nós. Beleza? Então, eu te espero no nosso próximo encontro, em que já iniciaremos o nosso novo livro, La Morte de Ivan Illich. Então, eu vou soltar lá no grupo o link, eu vou ver se eu acho, que eu não sei se tem esse daqui, né? Esses outros dois aqui eram mais fácil de achar, não sei se esse daqui eu consigo achar. Mas eu vou botar lá o PDFzinho em destaque no nosso grupo exclusivo no WhatsApp sobre a morte do Ivan Illich. Se você quiser comprar, compre, já inicia aí a leitura para poder a gente ir fazendo a apresentação da obra e continuando aqui no nosso esquema do Clube do Livro. Ok? Então, é isto. Beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau.